Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 19, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedros, mas a arca do Senhor se está guardada numa tenda. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor ao profeta Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás a casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te de detrás das malhadas, de detrás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes que tem na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém, abati todos os seus inimigos. E também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando os teus dias se cumprirem, e tiveres que ir junto para com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reinado. Esse sim me edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de tu. Então ele está se referindo a quem? A Saul, né? Mas confirmarei a minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa está além da descendência visível de Davi. Nós vamos ver, né? 2 Coríntios 6:18, falar a respeito disso. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, vai falar também sobre esta promessa e nós vamos ver ela pela última vez, o cumprimento da promessa em Apocalipse 21:7. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, falou o Senhor Deus a Natã, a Davi. Então entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, da qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse um homem ilustre. Ó Senhor meu Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para tornar notório todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti. E não há outro Deus
além de ti. Olha que coisa grandiosa que Davi fala, né? Eu consigo vislumbrar, sabe, Davi na casa do Senhor com o coração contrito, quebrantado, adorando a Deus com essas palavras, né? Olha que lindo, Senhor, não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única da terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para que o teu povo faça a ti mesmo um nome como esta grande e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do povo que remiste do Egito? Agora, pois, Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze-me como falaste. Estabelece e seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para com Israel, e a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias a casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste ao teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. E aí, no capítulo 18, o escritor de Crônicas vai fazer menção a diversas vitórias de Davi, né? Começando, né, com seu inimigo número 1, né? Quem era praticamente o inimigo número 1 de Israel? Os filisteus. Davi os humilhou, tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram os servos de Davi, lhe pagaram tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi, até Amate, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E aí ele vai continuar falando: tomou Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém, né? Então, nós vamos ver, né, ele relatar aqui. Depois, logo de relatar essas principais vitórias de Davi, ele vai falar sobre os oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, era o sacerdote. E Saúza era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros a estarem do lado do rei. Então, aqui nós estamos vendo, né, o comando de Davi, os ministérios oficiais de Davi, né, que estavam com ele no reinado. E o capítulo 19 vai falar que Davi vai derrotar
também os amonitas e os sírios, né? E nós vamos ver que nessa ocasião Joabe, né? O que ouvindo Davi enviou contra ele Joabe com todo o exército de valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha na entrada da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estavam preparados contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra o sírio. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram em linha contra os filhos de Amon. Então, eles tiveram que batalhar simultaneamente, né? O exército foi dividido em dois. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer, né? Então, nós vamos ver aqui que os sírios vão fugir diante de Israel. Davi matou dentre os sírios 7.000 carros e 40.000 homens a pé, né? Então, nós vamos ver aqui a batalha, né, em relação aos sírios e que eles vão fugir. E também, da mesma forma que os sírios fugiram, os filhos de Amon também, vendo, pois, os servos de Adajezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aprenderam a lição, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Dai-nos um coração grato a Ti, um coração que está disposto a se render diante do Senhor, como fez aqui o teu servo Davi, o rei Davi, mesmo sendo rei, foi a tua casa, e diante de ti prostrou-se, reconheceu a tua grandeza e também louvou ao teu nome, te adorando. E isso nós queremos fazer em todos os nossos dias, papai. Queremos colocar diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.